Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minha prezada amiga deputada, é com satisfação que falo novamente, minha cara deputada, na sessão desse grande expediente, desta vez sobre 3 assuntos que reputo de muita importância para o povo brasileiro. Um deles refere-se à reforma eleitoral, outro à tributária e, por último, o Pacto Federativo. Começarei pela reforma mais polêmica, que é a reforma eleitoral. Mais conhecida hoje como a mini reforma eleitoral. As principais alterações da proposta 663/97 de 2013, em análise pela Câmara dos Deputados. O referido projeto apresenta as seguintes sugestões no Código Eleitoral 4737 de 1965. Veja, Vossa Excelência, que desde 1965 até hoje mudou muito. 65 era uma situação, hoje é outra situação. Não podemos nós ser regidos, continuarmos sendo regidos por um código eleitoral, por uma lei, um código eleitoral de 1965. Primeiro, restringe aos candidatos e seus partidos a solidariedade quanto à responsabilidade pelos acessos praticados na vinculação da propaganda eleitoral não extensiva aos partidos coligados. Assim, elimina a interpretação analógica do judiciário eleitoral quando da responsabilização ampla por abuso da propaganda eleitoral, evitando que os partidos coligados sejam punidos por ato dos seus coligados. O recurso contra a expedição do diploma só será cabível se entre o primeiro e o segundo turno das eleições o Poder Judiciário exará a condenação do candidato e descumpra a causa de inelegibilidade. Fica muito tempo, deputada. O processo corre muito tempo. Depois que o candidato assume a função, no exercício da função, vem a decisão. A Justiça tem que julgar antes da diplomação dos candidatos. Isso gera um mal-estar danado, né? Quando determinado candidato ganha as eleições, de repente a Justiça toma posse, é diplomado, toma posse, assume, de repente a Justiça Eleitoral decide contrário e tira ele do poder. Eu acho que isso é um absurdo. Toda decisão judicial tem que ser antes do candidato ser diplomado. A micro-reforma eleitoral também altera a lei dos partidos políticos, a lei 90/96 de 95. Essa lei de 1995 estabelece que o partido só pode ser processado judicialmente na circunscrição da sua sede. Também nos casos da duplicidade de filiação, permanece válida a mais recente. Ou seja, a última que vale. Antiga não pode o candidato ser punido porque tem dupla filiação. Automaticamente, a última filiação é que vale. A mais antiga é automaticamente cancelada. Na fiscalização da escrutinação contábil do partido, a dispensa na campanha da Justiça Eleitoral fica vedado a análise da atividade político-partidária de qualquer interferência. O projeto de lei 73/97 de 2013, ao prever a não suspensão do repasse do fundo partidário durante o semestre que ocorre nas eleições. Bom, senhoras e senhores deputados e povo brasileiro, o povo mostrou na rua que quer uma reforma eleitoral, uma reforma política. Essa mini reforma, na minha opinião, é tampar o sol com a peneira, não vai resolver coisa nenhuma. Vai ficar a mesma coisa que está. Aliás, tem artigos até mais brando do que prevê a legislação de 65. Portanto, o povo brasileiro não quer saber de muitos detalhezinhos da lei eleitoral. Nós temos que fazer uma reforma eleitoral profunda. Nós temos que acabar com essa absurdo que se usa. Me desculpe eu dar esse depoimento aqui, eu tenho certeza que são raros os candidatos, os deputados, que justificam a sua despesa e, na realidade, gastam muito mais.
o chamado Caixa 2. Por isso eu sou a favor, plenamente favorável ao financiamento público. Eu acho que, muitos dizem, mas não existe dinheiro para a saúde, para a educação e vão gastar em financiamento público. Mas o fundo partidário também é dinheiro público. É a mesma coisa, dinheiro público é mais barato para o país ter o financiamento público que o financiamento privado. Porque aí vem Caixa 2, aí vem esse absurdo que está por aí, financiamento de empresários e assim por diante. Por isso o financiamento público, na minha opinião, é o mais barato para a sociedade brasileira. Também sou totalmente contra as coligações partidárias. As coligações na proporcional é a forma de mostrar o peso de cada partido, porque senão vai se criar partido à torta e à direito aí. Agora, se acabar com as coligações partidárias, cada partido vai mostrar o seu peso. Vamos ver o que representa este partido nas eleições. Por isso eu sou totalmente contra as coligações partidárias. Eu acho que cada partido tem que mostrar o seu peso. Também sou contra a reeleição. Defendo a tese de 5 anos de mandatos para o Executivo. 5 anos de mandatos e sem o direito de reeleição. A reeleição custa caro para o país. Pode Vossas Excelências ter certeza que a reeleição é muito caro para o país, desde lá nos municípios, nos estados e na União. E dizer que a reeleição não é um foco de corrupção, não é verdade. Realmente é, a gente sabe que é. Por isso eu sou contra as coligações na proporcional. Cada partido tem que mostrar seu peso. Coincidência de mandatos. Deputada, eleição de cada 2 em 2 anos, não há país que aguente. Nós, Vossas Excelências, que vão ser candidatos a deputado federal, sabe quanto custa isso? Nós nem acabamos de terminar uma eleição municipal, onde elegemos prefeitos e vereadores, e já estamos se preparando para a eleição, mais uma eleição. Termina essa eleição, já começa a eleição de novo. Quer dizer, não tem jeito, isso aí não há cristão que aguente e não há país que aguente. Eu acho que a eleição tem que ser coincidente. De uma vez só, é mais barata para o país, porque realiza, ao invés de 2 em 2 anos, realiza numa em 4 anos. Deputado Mauri. Eu queria me associar ao senhor, exatamente. Eu defendo a tese também da coincidência das eleições. Nós temos uma paralisia no Brasil. Há estudos que mostram que nós ficamos aí, você foi secretário, nós ficamos em termos de 2 anos paralisados. Primeiro, o orçamento da gestão pública só abre lá para março, fevereiro, março. Aí nós ficamos 3 meses. Segundo, a cada 2 anos tem eleição, nós ficamos 6 meses paralisados a gestão em função da legislação eleitoral. 6 mais 6, 12, mais 12, somado os 3 meses de cada ano em relação a abrir orçamento, você tem 2 anos. Não tem máquina pública para funcionar, o senhor tem razão. Nós temos que ter coincidência de eleição, tá certo? E a sociedade brasileira já está madura. Esse é o mais longo período de democracia que nós já experimentamos. Essa coincidência pode ter uma transição maior, não precisa ser para essa eleição, nem vai ser mais, porque não tem condição de mudar. Seria já em 2000, na próxima eleição de prefeito, ou na próxima 2018, eleição de deputado, 2018. Mas nós temos que fazer isso, para nós normalizarmos a vida do Brasil. Não dá para ter eleição de 2 em 2 anos, isso é algo que tem paralisado. E temos que aprofundar na reforma política. O senhor declara, que eu tenho conversado muito com o senhor, eu quero aqui também manifestar o meu apreço ao seu comportamento nessa casa, a sua dedicação a Santa Catarina, ao Brasil como um todo. O senhor está aí na questão dos taxistas, dos caminhoneiros, dos produtores, né, de frango, mas especialmente a sua Santa Catarina, o senhor tem feito um trabalho extraordinário nessa casa.
Mas dizer que nós temos que aprofundar. O senhor mesmo está dizendo, não sou mais candidato, espero que o senhor seja. Que é um quadro aqui de um grande convívio que nós temos de alegria. Mas o senhor diz, não vou mais, porque esse sistema está fracassado. E é verdade, nós precisamos alterar as regras políticas para mudar a composição dessa casa, para que essa casa seja uma verdadeira expressão da representação dos estratos sociais do Brasil. Quantos negros nós temos nessa casa? Quase nenhum. Quantas mulheres nós temos nessa casa? O índice de participação feminina no Legislativo brasileiro é de 8,6 aqui nessa casa, menor do que os países muçulmanos. E todo mundo acha que é a execração. Então, nós temos que melhorar a participação da juventude, nós temos que melhorar a participação dos negros, indígenas, dos setores minorizados, de mulheres, setores minorizados, LGBTs e outros setores minorizados. Então, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, mais uma vez, o oportuno pronunciamento de Vossa Senhoria. Eu agradeço, vou ouvir sim a senhora com todo prazer, mas antes quer dizer ao deputado Amaury que o elogio que Vossa Excelência dirigiu a esse deputado é a recíproca verdadeira. Eu tenho um apreço e admiração por Vossa Excelência, pela franqueza, pela clareza, pela amizade que Vossa Excelência tem, por ser um lutador. Eu dizia há pouco ao repórter do jornal O Globo, por que nós temos uma admiração por Vossa Excelência? Porque Vossa Excelência é uma pessoa simples, humilde, trabalhador, claro, absolutamente claro, angustiado como nós pelo desempenho do nosso país. Por isso nós temos uma admiração por Vossa Excelência e bom seria se Vossa Excelência pudesse ser candidata a presidente dessa casa, quem sabe na próxima, e presidir essa sessão como sempre Vossa Excelência preside sim. Mas, deputada, eu vou ouvir Vossa Excelência, nós queremos saudar os estudantes, as crianças brasileiras que aqui vêm ver o funcionamento dessa casa. Quem sabe, deputada, ali pode ter muitos deputados, muitas deputadas, muitos médicos, muitos juízes nessas crianças aí. Por isso nós desejamos muito sucesso às crianças e também aos professores que vêm aqui visitar esta casa. Que sejam muito Deputado felizes. Onofre, são os alunos da Escola Classe 404 do Recanto das Emas. Sejam bem-vindos a essa casa. Sinto-se bem no nosso meio. Deputada, com muito prazer vou ouvir a Vossa Excelência. Deputado Onofre, eu quero primeiro parabenizá-lo por este discurso, por este pronunciamento que mostra e comprova a necessidade de uma reforma política urgente, especialmente nesse assunto que o senhor abordou agora, não é? Coincidência de eleições, porque como disse, e eu me associo ao deputado Amaury, dinâmico deputado Amaury, que presentemente está aqui a discutir, a batalhar, guerreiro, baiano, né? Eu me associo ao deputado Amaury, porque não é possível de 2 em 2 anos eleição, porque você fica dividida entre o seu trabalho no seu território, na sua cidade, fazendo campanha, e aqui precisa de trabalho também. Então, é muito importante que haja essa mudança. Então, parabéns, deputado. Lamento muito que o senhor está anunciando que não vai retornar, porque o senhor é um deputado dinâmico, atuante, comprometido com o social e que vem aqui batalhar em nome do povo de Santa Catarina. Então, parabéns. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência e por vários princípios e por vários pensamentos, efetivamente eu estou querendo, como dizia o Pelé, pendurar chuteira. Mas, como a política é muito dinâmica, eu esperava que houvesse reforma política para que eu pudesse ser candidato. Nessa situação de hoje, dificilmente eu volte, porque eu comungo do pensamento de Vossa Excelência. Eleição de 2 em 2 anos é humanamente impossível. Eu vejo a preocupação de Vossa Excelência. Há pouco o deputado, o doutor Rosinha, estava me dizendo que ele faz mais de um mês que não passa um final de semana com a sua família. Isso é desumano. Tem que estar aqui, como diz o ditado, com olho na missa, com olho no padre, porque as eleições estão aí. Falta menos de um ano para as eleições. Tem que cuidar das eleições, cuidar dessa casa, faz parte de comissão. Vossas Excelências sabem o que é isso. É membro da comissão, se não comparecer, tem a falta, tem que estar aqui, a sociedade está atenta, tem a televisão para mostrar quem está ou quem não.
Então é difícil, abandona com a família, abandona com os filhos, uma série de coisas, porque essa reforma eleitoral é um absurdo. Tem que haver coincidência de mandatos, tem sim. No passado até se admitia, porque o eleitor tinha certas dificuldades para votar, mas hoje não. O próprio eleitor que nós chamamos que não é, que é analfabeto, hoje sabe votar perfeitamente, tanto é o resultado das eleições, vota em 6 e 7 deputados em candidatos sem qualquer erro. Por isso, a reforma eleitoral tem que haver, sim. E como disse o deputado Amaury e Vossa Excelência, se a coincidência é lá em 2018, não me interessa, mas tem que haver isso. Estender o mandato de prefeito, governador e presidente da República para 5 anos é importante, sim. É importante, sim. Eu concordo com Vossas Excelências, sim. Mas quero tratar ainda nesses minutinhos que me restam, reforma tributária. Realmente, a carga tributária é muito alta. Veja, Vossas Excelências, que 53% do preço da gasolina é imposto. 53% do valor do combustível, da gasolina que vai lá no nosso carro, é imposto. 53% imposto. Não estou aqui acusando este governo, não estou dizendo que é este governo culpado. A reforma tributária tem que haver. Não há quem aguente mais pagar esses impostos que se paga. Esse movimento que houveram aí nesses meses, o movimento da sociedade brasileira, do jovem, da pessoa, de todo mundo aí, é o problema da carga tributária, é muito alta a carga tributária. A gente vai às vezes no interior, eu tenho certeza que aonde Vossas Excelências vão também, aquelas pessoas humildes, a gente pergunta, você paga muito imposto? Não pago imposto nenhum. Você não paga imposto? Não, eu não pago. Total engano, tudo que a gente comprar está pagando imposto, porque o imposto é embutido dentro da mercadoria. Então torna-se caro a carga tributária. E depois, deputada, a distribuição dos recursos é absolutamente equivocada. Vou repetir aqui, para que não pense que eu esteja criticando este governo. Este governo tem uma parte de culpa, claro que tem, mas isso vem no longo da história. Depois da Constituição de 88, mudou muito a carga tributária, como era no passado. E eu posso dizer isso porque fui prefeito em 1972. Como é que era a distribuição dos recursos? 50% para a União, 30% para o Estado e 20% para o município. Era assim a carga tributária, a distribuição. Como é que é hoje, deputada? Mais de 60% fica para a União. Não que aumentou a alíquota do imposto, aumentaram as taxas, os fundos. Tiram dos estados, tiraram 8% do estado e 7% dos municípios. E o mais grave de tudo, deram atribuição para os municípios que não era dos municípios. No tempo que eu fui prefeito, deputado, eu não tinha essa história de transporte escolar, assistência social, médico, tanto é que na minha cidade, que hoje tem uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes, não tinha posto de saúde do município, era do estado. Não tinha médico, odontologia do município era do estado. Assistência social era do estado, competência do estado ou da União. Hoje é tudo município. Coitado desses prefeitos. Coitado desses prefeitos. Então, às vezes a gente reclama, poxa, mas está cheio de prefeitos, toda semana cheio de prefeitos. A semana então foi uma beleza de prefeitos que vêm aqui a pedir, implorar auxílio, ajuda. Por favor, deputado, me arrume uma emenda. Por favor, deputado, arrume aqui, porque a coisa está russa lá no meu município. Eles é porque perderam 7% da sua receita. Eles perderam a receita e lhe deram mais atribuição. Por consequência, eles têm uma dificuldade muito grande para poder administrar o seu município. Olha, deputado, faça a conta, Vossa Excelência, e o povo brasileiro me escute, por favor. Às vezes a gente critica os prefeitos, às vezes eu vejo muita gente criticando o prefeito, mas vamos fazer a conta rapidinha. 25% da receita do município tem que ir para a saúde. Aliás, para a educação. Perfeitamente, estou de acordo. 15% tem que ir para a saúde. Isso é no mínimo. 15 com 25 já deu 40. A folha de pagamento dos municípios entre Câmara de Vereadores e a máquina administrativa, no mínimo, olha, no mínimo, mas muito baixinho, 50%.
52, 53. Aí foi 93%. A máquina administrativa para funcionar, gasolina, telefone, água, carro do prefeito, viagem daqui e dali, no mínimo mais 3%. Sobra o quê para ele investir? 1 ou 2, 3% para investir. Depois vem o plano municipal rodoviário, vem transporte escolar, vem não sei o quê. Coitados dos prefeitos. O que acontece? Eles têm que correr aqui. Pelo amor de Deus, arrume uma emenda para nós, arrume isso. Vem aqui com o Pires na mão, implorando ajuda para poder administrar. Eu seguidamente escuto o deputado Amaury Teixeira, ele chamando a comunidade dele, da região dele, os prefeitos da região dele, a distribuição das emendas dele. Olha, aqui eu discuto com a sociedade como é que nós temos que distribuir, quanto vai para esse setor, quanto vai para esse, para aquele município. Porque os prefeitos não suportam mais. Não há quem administre esse município. Outra coisa, deputada, outra coisa. Quando a gente diz assim, a nação brasileira está em dificuldade. O que é o Brasil? O que é a nação brasileira? É um conjunto de estados, mas é abstrato. É abstrato. Você mora no Brasil, mas é abstrato. Quando a gente diz assim, o meu estado de Santa Catarina, o estado do Amaury, a Bahia, o que é o estado da Bahia? É um conjunto de municípios, mas também é abstrato. A única coisa que é concreta é o município. É onde eu piso. É onde tem as dificuldades, onde é que falta luz, água, telefone, onde é que falta escola, onde é que falta hospital, onde é que falta médico, onde é que falta isso, onde é? Não falta no Brasil, falta nos municípios. Para resolvermos o problema da saúde do Brasil, nós temos que resolver o problema da saúde dos municípios. É lá que nós precisamos do médico. Nós não precisamos do médico no Brasil, nós precisamos do médico no município. Nós precisamos do hospital no município. Nós precisamos da água, das escolas, do transporte escolar. Nós precisamos isso lá no município. Então, para nós resolvermos o problema da nação brasileira, resolvermos o problema dos estados brasileiros, nós temos que resolver os problemas dos municípios. Não tenha dúvida nenhuma. E quem está dizendo isso tem experiência. Eu já fui prefeito. Eu sempre digo, eu fui prefeito na época que prefeito mandava. Hoje os coitados dos prefeitos mandam um pouco, porque eles estão sujeitos a muitas normas difíceis de cumprir. Patrolar uma estrada particular é crime. Passar a patrola, ou mandar patrolar uma estrada particular, que vai lá na lavoura, ou vai lá na fazenda de fulano de tal, é crime. Como é que nós podemos pedir ao nosso produtor que produza para saciar a fome do povo brasileiro? Como dizia num tempo não muito distante, plante que o João garante. Mas como é que um cidadão vai plantar se nem estrada tem, nem bueiro tem, nem pontilhão tem, porque ele não tem condições de fazer, porque ele não tem suporte financeiro para isso. Quem tem que fazer é o poder público, é o município. Mas se isso fizer, está cometendo crime. Por isso eu digo que as prefeituras hoje, os prefeitos hoje, não mandam muito ou não, mandam pouco, porque as leis são muito exigentes e punem muitos prefeitos. Poucos os prefeitos do Brasil que no fim do seu mandato não tenha comprometimento na justiça. Ou é no Tribunal de Contas, ou é na justiça. Quantos prefeitos desse país estão com a pulga atrás da orelha porque estão sendo chamados a certas posições que tiveram como prefeitos, quer no Tribunal de Contas do Estado ou da União, e quer também na Justiça. Então a situação é muito complicada, deputado Amaury. É muito complicada hoje nos municípios. Eles têm que ter muito cuidado para não se envolverem
e quando deixarem o mandato, não estarem sendo processados e punidos por, não digo má fé ou malversação do dinheiro público. Às vezes a gente comete muita injustiça e muita ingratidão a esses prefeitos. A gente diz que esse prefeito foi desonesto. Não. Ele cometeu irregularidade sanável, irregularidade administrativa. Ele não roubou, ele não desviou recurso em proveito próprio ou em proveito de seus interesses pessoais. Mas as circunstâncias tiveram, ele teve que praticar alguma irregularidade sanável, deputada Maurício. Eu conheço muitos prefeitos que cometeram alguma irregularidade, mas sanável, que não foi má fé. Ele não teve a intenção do desvio do dinheiro público, mas está lá ele, chamado às barras da justiça, muitas vezes tornando-se inelegível, não pode mais disputar a eleição, muitas vezes isso, muitas vezes, claro que tem uns caras de má fé, mas a grande maioria absoluta, os prefeitos praticam irregularidade sanável sem a intenção de malversação do dinheiro público. Por isso eu faço esse pronunciamento. Vou encerrar, deputado, apenas solicitando a Vossa Excelência que determine a publicação nos anais competentes, principalmente na Voz do Brasil, e prestando essa minha homenagem a todos os prefeitos brasileiros de todos os partidos. Todos os partidos têm prefeitos bons, tem gente boa, e como tem alguns também que não são muito bons, mas trabalham em favor do povo. Ser prefeito hoje é ser um herói. Ser prefeito hoje, quer de município grande, médio, pequeno, é ser verdadeiro herói. Por isso a minha homenagem, o meu respeito a todos os prefeitos do Brasil inteiro pelo trabalho que vem fazendo em favor do povo. Muito obrigado, agradeço a atenção e também aos deputados e a deputada que me apartearam. Foi um prazer, uma honra muito grande para mim. Faz parte do meu currículo, essa é a parte de Vossas Excelências. Muito obrigado.